Boas-vindas a mais uma análise aprofundada aqui no The Foundry by Ford College. Hoje a gente vai mergulhar em um tema absolutamente fascinante e crucial da nossa trilha de Advanced Solana Concepts, mais especificamente dentro do módulo Exploring Turbine, Data Transfer on Solana. O foco de hoje é projetando medições para otimização de latência. Bom, para quem acompanhou a nossa lição anterior sobre os fundamentos de avaliação de desempenho do Turbine, a teoria já está super dominada, certo? Mas agora chegou a hora de colocar a mão na massa. Sabe, otimizar a latência não é um jogo de adivinhação. A gente não pode simplesmente jogar parâmetros na parede e torcer para ver o que gruda. Na verdade, isso é um experimento científico bem rigoroso. Então, bora preparar o jaleco virtual e dar início a essa investigação. O nosso mapa para essa jornada de hoje passa por 5 etapas bem diretas. O desafio da latência, as variáveis de um laboratório, construindo o script base, o cenário real e, para fechar, a conclusão e próximos passos. A nossa meta aqui é pegar toda aquela base teórica robusta e transformar em testes de engenharia que sejam práticos e, o mais importante de tudo, totalmente reprodutíveis. Então, começando pela nossa seção 1, o desafio da latência, do caos à ordem. A gente sabe que a latência de rede no mundo real é basicamente como o clima, né? Imprevisível, incrivelmente caótica e, bom, sempre pronta para arruinar os nossos planos se a gente não tiver um preparo adequado para domar tudo isso. E a solução para lidar com esse caos tem um nome: variação controlada. Pensa nisso como um experimento fechado de laboratório. Imagina que está rolando uma corrida de carros, tudo cronometrado bonitinho, mas, do nada, acontece um engarrafamento completamente aleatório no meio da pista. Se o tempo da volta for ruim, de quem é a culpa? Da mecânica do carro ou simplesmente desse trânsito absurdo? É impossível saber. Em redes descentralizadas, o jitter descontrolado da rede é exatamente esse trânsito. Então, para a gente poder culpar ou até elogiar o protocolo Turbine pelas mudanças de latência, a gente precisa alterar só uma variável independente por vez, mantendo todo o resto rigorosamente constante. É assim que a gente transforma a internet selvagem num ambiente de testes que realmente faz sentido. E isso nos leva à seção 2, variáveis de um laboratório, isolando os elementos de teste. Afinal, qualquer processo de engenharia de respeito exige que a gente separe muito bem o que funciona como controle daquilo que a gente está efetivamente medindo. Essa matriz que estamos vendo funciona como o nosso painel de controle. São os botões exatos que a gente precisa ajustar. Primeiro, temos o tamanho da carga útil, que afeta diretamente o impacto da segmentação do turbine. A gente está falando de valores como 1 KB, 64 KB ou até 1 MB. Depois vem a concorrência, que indica as transferências paralelas. Essa é uma métrica-chave para revelar gargalos e contenção de recursos. Também precisamos definir as repetições, variando de 10 a 30 vezes, porque, convenhamos, validade estatística exige volume e consistência. E, claro, não podemos esquecer o tempo de resfriamento, ali de 5 a 30 segundos entre os testes. Esse intervalo é fundamental para dar aquele fôlego para os buffers da rede e para os caches se estabilizarem, evitando que uma rodada contamine completamente a outra. Legal. E ao controlar essas variáveis, a gente consegue extrair as variáveis dependentes. Naturalmente, a mediana, o P50, vai nos dar a experiência típica de uso. Mas, olha, na análise de alta performance, tem um segredinho que todo mundo conhece. Os piores problemas sempre se escondem nas extremidades. É exatamente nas caudas de latência, lá no P95 e no P99, que os piores atrasos da rede resolvem aparecer. Além disso, a gente também registra a variância amostral e os tempos exatos por componente. Porque pensa bem, não basta só saber que o pacote chegou atrasado, né? A gente precisa descobrir se ele ficou preso logo na saída, no meio do caminho ou só lá na etapa de recepção. Para entender esses atrasos de verdade, a gente tem que mapear a jornada completa de um fragmento do turbine. Tudo começa lá na serialização, depois passa para o enfileiramento, onde o pacote fica ali esperando a vez dele. Aí ele viaja através da transmissão pela rede e termina finalmente na remontagem. Conectar o comportamento do protocolo a cada passo dessa jornada, registrando onde cada milissegundo é gasto, é o que realmente nos permite entender a latência ponta a ponta de forma cirúrgica. Entrando agora na seção 3, construindo o script base, o projeto de engenharia. Agora é hora que a gente pega todos esses conceitos abstratos que discutimos e traduz para um esquema prático e 100% automatizado. O nosso modelo mental ideal precisa ser muito simples e direto. Trate cada execução de medição como um ensaio experimental num laboratório controlado. É sério, imagina só rodar um teste enquanto o computador está lá fazendo uma atualização pesada em segundo plano.
O que a gente estaria medindo? O impacto das atualizações, óbvio, e não o turbine. Então, o rigor e a disciplina de engenharia são absolutamente essenciais aqui. O nosso fluxo se divide em 4 passos lógicos. O passo 1 é o parsing de parâmetros. O nosso script precisa aceitar comandos e validar os números que entram. No passo 2, temos a geração determinística da carga útil. Aqui a gente usa uma semente fixa para garantir que o conteúdo testado seja sempre idêntico entre as rodadas. O passo 3 é basicamente o coração de toda operação, o loop do worker. É nele que os processos disparam as transferências e registram os timestamps de início e fim. O grande truque aqui é abstrair a transferência do turbine para facilitar os testes de diferentes métodos no futuro. E por fim, o passo 4 garante que a saída dos dados seja perfeitamente estruturada. E falando em saída estruturada, ela é a fundação de todo o nosso trabalho estatístico. A gente precisa de linhas JSON contendo identificadores de execução e da transferência, timestamps exatos, detalhes da carga, da concorrência e os identificadores dos nós. Isso forma um registro irretocável. E olha, essa formatação legível por máquina não é só uma dica de ouro, tá? Ela é totalmente inegociável se a gente quiser garantir uma boa agregação, plotagem de gráficos e análises realmente precisas lá na frente. Claro que não faria o menor sentido ter dados perfeitos e acabar perdendo todo por causa de um erro banal. É por isso que as salvaguardas são vitais. Os relógios precisam estar perfeitamente sincronizados entre os pontos, senão a gente pode acabar vendo anomalias bizarras, tipo tempos de resposta negativos. Os IDs precisam ser crescentes para evitar misturar as amostras. O script também deve ser idempotente, o que significa que ele roda de forma segura sem sobrescrever ou perder dados de execuções anteriores. E incluir um modo dry run é simplesmente o ápice da boa engenharia, porque permite testar se o fluxo está redondinho antes de iniciar uma coleta que pode demorar horas. Chegamos então à seção 4, o cenário real, o teste de campo com o turbiner. É exatamente aqui que o nosso experimento sai daquele ambiente perfeito e controlado do laboratório e dá de cara com as condições complexas e super ruidosas do mundo real. Uma proposta prática de diagnóstico bem interessante é comparar uma transferência simples, a concorrência 1, contra transferências paralelas, que seria a concorrência 4. O objetivo desse teste é verificar se a segmentação em fragmentos de 64 KB, que é a proposta do protocolo, realmente ajuda a reduzir aquela latência de cauda quando estamos lidando com arquivos maiores na casa de 1 MB. E aí surge uma questão de diagnóstico fantástica. Se a latência ponta a ponta cair, maravilhoso. Mas e se o tempo específico de remontagem por fragmento disparar de repente? Bom, isso aponta para um gargalo oculto muito revelador. Basicamente, significa que o envio paralelo limpou a rede, mas acabou sobrecarregando a etapa de recepção. Provavelmente a gente barrou numa ineficiência no gerenciamento de buffers do destinatário. E percebe como, sem aquele acompanhamento minucioso por componente que comentamos antes, um problema desse passaria completamente despercebido? Outro ponto super crítico nesse cenário real é o ruído ambiental, as famosas variáveis de incômodo. Para evitar que a gente caia em falsos positivos, é imprescindível coletar dados do sistema. A CPU está batendo 100% de uso. A placa de rede está registrando queda de pacotes no próprio hardware. Sempre que ocorrerem picos de latência, a gente deve verificar essas métricas na hora. Afinal, acusar o protocolo Turbine por uma falha que, na verdade, foi culpa do servidor host sobrecarregado é algo que compromete toda a integridade da nossa medição. E assim chegamos à seção 5, conclusão e próximos passos. É hora do nosso relatório final, com a compilação de tudo o que aprendemos no laboratório hoje. O nosso grande resumo se traduz em 3 princípios orientadores que precisamos gravar na memória. Primeiro, controlar variáveis de forma implacável para que qualquer diferença que a gente observe seja realmente interpretável. Segundo, sempre priorizar as métricas de cauda, como o P95 e o P99, porque é lá que a verdadeira experiência do usuário é validada. E terceiro, registrar metadados ambientais ricos para garantir que a gente consiga diagnosticar causas sistêmicas, separando elas do comportamento real do protocolo. Com esse script base super sólido em mãos, o nosso caminho se expande. A próxima etapa dessa nossa jornada dentro da trilha de Advanced Solana Concepts vai nos levar a escalar toda essa infraestrutura. Vai ser o momento de executar benchmarks de análise de vazão para o Turbine, onde a gente vai aplicar uma carga sintética massiva em segundo plano, só para observar os limites reais do protocolo operando em grande escala. E isso deixa uma provocação bem estimulante para a gente encerrar. Será que o código de medição base que construímos hoje está resiliente o suficiente para suportar a carga de uma rede sob estresse total? É uma excelente pergunta para guiar o design de qualquer ferramenta de rede.
Aprender a projetar testes imbatíveis é tão fundamental quanto escrever os próprios protocolos. Para quem quiser explorar ainda mais sobre esses fundamentos de engenharia de Web3, o convite está abertíssimo para acessar forge.college. Um imenso agradecimento pela companhia de todo mundo que acompanhou essa análise aprofundada de hoje e a gente se vê na nossa próxima exploração.